Você deve ter ouvido falar que Isaac Newton criou a lei da gravidade após uma maçã cair sobre sua cabeça. Bem, essa história não está totalmente errada, afinal a maçã não caiu em sua cabeça, ele apenas a viu cair. A vida dele foi muito mais do que isso. É cheia de problemas familiares, conflitos, descobertas científicas incríveis e uma busca implacável pela sua reputação. Então, se você quer aprender mais sobre a história de um dos maiores gênios de todos os tempos, fique até o final do vídeo. Newton vai muito além do que aquelas 3 leis que você aprende na escola, as famosas leis da inércia, força e ação e reação. Através da lei da gravidade, ele desenvolveu várias coisas que usamos até hoje. Mas para conhecer melhor a história desse verdadeiro mito da física, vamos voltar no tempo. Isaac Newton nasceu prematuramente no dia de Natal de 1642 em Woolsthorpe, uma aldeia perto de Grantham, em Lincolnshire. Filho póstumo de um homem analfabeto, também chamado Isaac. Quando ele tinha apenas 3 anos, a mãe de Newton, Hannah, preferiu deixar seu primeiro filho morando com a avó para se casar novamente e criar uma segunda família com Barnabas Smith, um rico governador da vizinha North Witham. Muito foi feito sobre o nascimento póstumo de Newton, a prolongada separação de sua mãe e seu ódio incomparável ao padrasto. Até Hannah retornar a Woolsthorpe em 1653, após a morte de seu segundo marido, a atenção de sua mãe foi negada a Newton, uma possível pista de seu caráter complexo. A infância de Newton foi tudo menos feliz, e ao longo de sua vida ele esteve em colapso emocional, ocasionalmente caindo em ataques violentos e vingativos contra amigos e inimigos. Na escola de Grantham chamada King's School, local onde estudou na infância, Newton buscava consolo nos livros. Ele não se comoveu com a literatura e a poesia, mas adorava a mecânica e a tecnologia, inventando um sistema elaborado de relógio de sol que era muito preciso. Com o retorno de sua mãe, Newton foi tirado da escola para trabalhar como agricultor com a família, mas felizmente ele odiou o trabalho. Enquanto sua mãe esperava que ele administrasse a fazenda da família, seu tio e seu diretor Henry Stokes perceberam que Newton estava destinado a uma vida intelectual. Então Isaac acabou retornando a King's School em Grantham para se preparar para a entrada no Trinity College em Cambridge. Um momento decisivo na vida de Newton ocorreu em julho de 1661, quando ele deixou Woolsthorpe para a Universidade de Cambridge. Aqui Newton entrou em um novo mundo, que ele poderia chamar de seu. Embora Cambridge fosse um excelente centro de aprendizado, o espírito da revolução científica ainda não havia penetrado em seu currículo antigo e um tanto quanto ossificado. Pouco se sabe sobre os estudos formais de Newton na graduação, mas ele provavelmente estudou grandes nomes como os de Aristóteles, além de outros autores clássicos. Em 1664, Isaac Barrow, professor de matemática lucasiano em Cambridge, examinou o entendimento de Euclides por Newton e o achou extremamente carente por conhecimento. Sabemos agora que, durante seus anos de graduação, Newton estava profundamente envolvido em estudos particulares, que dominou em particular os trabalhos de René Descartes, Pierre Gassendi, Thomas Hobbes e outras figuras importantes da Revolução Científica. Uma série de cadernos existentes mostra que em 1664, Newton havia começado a dominar as obras de Descartes, geometria e outras formas de matemática muito antes dos elementos de Euclides. Barrow, mesmo sendo um matemático talentoso, ainda tinha que apreciar a genialidade de Newton. Em 1665, Newton se formou em Cambridge sem distinção ou honra. Como a universidade foi fechada pelos próximos 2 anos por causa de uma praga, Newton retornou a Woolsthorpe no meio do ano. Lá, nos 18 meses seguintes, ele fez uma série de contribuições originais para a ciência. Como ele lembrou-se mais tarde, abre aspas, tudo isso foi nos 2 anos de praga, pois naquela época eu estava no auge da era da invenção e lembrei-me da matemática e da filosofia mais do que em qualquer outro momento desde então, fecha aspas. Na matemática, Newton concebeu seu método de fluxões, lançou as bases para sua teoria da luz e da cor e obteve insights significativos sobre o problema do movimento planetário.
ideias que posteriormente o faria ficar famoso. Em abril de 1667, Newton retornou a Cambridge e, contra duras probabilidades, foi eleito membro menor do Trinity. Aos poucos ele foi sendo reconhecido. No ano seguinte, ele se tornou um membro sênior ao concluir seu mestrado em artes e, em 1669, antes de completar 27 anos, sucedeu Isaac Barrow como professor de matemática lucasiano. Os deveres dessa nomeação ofereceram a Newton a oportunidade de organizar os resultados de suas pesquisas ópticas anteriores, e em 1672, logo após sua eleição para a Royal Society, ele comunicou seu primeiro artigo público, um estudo brilhante, mas não menos controverso, sobre a natureza da cor. Na primeira de uma série de disputas amargas, Newton trombou com o cientista inglês e curador de experiências da Royal Society, o brilhante, mas frágil Robert Hooke. A controvérsia se seguiu, estabelecendo um padrão no comportamento de Newton. Depois de uma disputa inicial, Newton se retirou silenciosamente das atividades. No entanto, em 1675, Newton publicou outro artigo, que mais uma vez atraiu especulações, desta vez acusado de que ele havia plagiado Hooke. As acusações não foram totalmente fundamentadas. Tendo sua reputação queimada 2 vezes, Newton se retirou de suas atividades por um tempo. Em 1678, Newton sofreu um sério colapso emocional e no ano seguinte, sua mãe morreu. A resposta de Newton foi interromper o contato com os outros e se envolver na pesquisa alquímica. Esses estudos, que antes eram embaraçosos para os estudiosos de Newton, não eram reflexões equivocadas, mas sim investigações rigorosas sobre as forças ocultas da natureza. Os estudos alquímicos de Newton abriram caminhos teóricos não encontrados na filosofia mecânica, a visão de mundo que sustentou seus primeiros trabalhos. Enquanto a filosofia mecânica reduziu todos os fenômenos ao impacto da matéria em movimento, a tradição alquímica sustentava as possibilidades de atração e repulsão no nível de partículas. As percepções posteriores de Newton na mecânica celeste podem ser atribuídas em parte aos seus interesses alquímicos, combinando ação, a distância e matemática. Em 1666, como diz a tradição, Newton observou a queda de uma maçã em seu jardim, recordando anos mais tarde, aspas, no mesmo ano, comecei a pensar na gravidade que se estendia até a esfera da Lua, fecha aspas. A memória de Newton não era precisa. De fato, todas as evidências sugerem que o conceito de gravitação universal não nasceu da cabeça de Newton em 1666, mas estava com quase 20 anos de gestação. Ironicamente, Robert Hooke ajudou indiretamente Newton a concluir seu estudo. Em novembro de 1679, Hooke iniciou uma troca de cartas com Newton com a questão do movimento planetário. Embora Newton tenha interrompido a correspondência às pressas, as cartas de Hooke forneceram um elo conceitual entre a atração central e uma força que caía com o quadrado da distância. E isso faria Newton desenvolver seu próprio cálculo que posteriormente faria parte do trabalho de moto. Enquanto isso, em Londres, Robert Hooke, Edmund Halley e Christopher Wren, que eram 2 famosos astrônomos, não obtiveram sucesso com a resolução do problema do movimento planetário. Por achar Newton muito inteligente, Edmund Halley o visita no ano de 1684, a fim de debater as teorias de Kepler em relação ao movimento dos planetas. Com essa conversa, Newton realiza um trabalho de 11 páginas nomeado De Moto, considerado a base da física moderna. A partir disso, depois de 2 anos escrevendo, Isaac Newton publica o livro Principia Mathematica, um livro surpreendente que acumula mais de 20 anos de estudos profundos de Newton. Neste livro, ele mostra suas principais descobertas científicas e transforma o universo em matemática. Embora o Principia foi bem recebido, o seu futuro foi posto em dúvida antes de aparecer. Novamente, Hooke estava no assunto, desta vez alegando que suas cartas enviadas para Newton entre 1679 a 1680 lhe renderam um papel na descoberta. Mas sem efeito, Newton ficou tão furioso com Hooke que ameaçou reprimir completamente o livro 3 do Principia, denunciando a ciência como, abre aspas, uma dama impertinentemente litigiosa, fecha aspas. Newton se acalmou e finalmente aprovou a publicação, mas em vez de reconhecer a contribuição de Hooke, Newton excluiu sistematicamente todas as menções possíveis ao nome de Hooke. O ódio de Newton por Hooke era consumista.
Depois da publicação do Principia, Newton tornou-se mais envolvido nos assuntos públicos. Em 1689, ele foi eleito para representar Cambridge no parlamento, e durante sua estadia em Londres conheceu John Locke, um famoso filósofo, e Nicholas Flamel, um jovem matemático brilhante que se tornou um amigo íntimo. Em 1693, no entanto, Newton sofreu um grave distúrbio nervoso, não muito diferente de seu colapso de 1678. A causa está aberta à interpretação: excesso de trabalho, perda de amizade com Fátio, ou talvez um envenenamento crônico por mercúrio, resultado de pesquisas alquímicas. Cada fator pode ter desempenhado um papel. Sabemos apenas que Locke recebeu cartas estranhas e aparentemente perturbadas que causariam preocupações tanto sobre a saúde mental e física de Newton. Qualquer que seja a causa, logo após sua recuperação, Newton procurou uma nova posição em Londres em 1696 com a ajuda de Charles Montague, um companheiro de Trinity e mais tarde conde de Halifax. Newton foi nomeado diretor e então mestre da Casa da Moeda. Sua nova posição se mostrou mais adequada e, sem se arrepender, ele deixou Cambridge para morar em Londres. Durante seus anos de Londres, Newton gostava de poder e sucesso. Sua posição na Casa da Moeda assegurava um confortável status social e econômico. Ele era um administrador ativo e capaz. Após a morte de Hooke em 1703, Newton foi eleito presidente da Royal Society e seria reeleito anualmente até sua morte. Em 1704, ele publicou seu segundo trabalho importante, o Optics, baseado em grande parte no trabalho concluído décadas antes. Nesse trabalho, Newton mostra como utilizou o método científico para chegar às suas descobertas. Anos depois, em abril, foi nomeado Cavaleiro da Coroa Britânica pela Rainha Anne. Nos últimos 20 anos de sua vida, Newton passa a estudar profundamente os escritos bíblicos, obcecado por códigos secretos e profecias da Bíblia. Passa diariamente horas dissecando textos religiosos. Sobre as escrituras, ele escreve mais do que ciência e alquimia combinadas. Embora seus anos criativos tivessem passado, Newton continuou a exercer uma profunda influência no desenvolvimento da ciência. De fato, a Royal Society era um instrumento de Newton, e ele tocou para sua vantagem pessoal. Seu mandato como presidente foi descrito como tirânico e autocrático, e seu controle sobre a vida e a carreira de discípulos mais jovens era quase absoluto. Newton nunca suportou contradições ou controvérsias. Suas brigas com Hooke fornecem exemplos singulares, mas em disputas posteriores, o presidente da Royal Society, Newton, organizou todas as forças sob seu comando. Por exemplo, ele publicou as observações astronômicas de Flamsteed, chamado O Trabalho de uma Vida, sem a permissão do autor. Em sua disputa prioritária sobre o cálculo com Leibniz, polimata e filósofo alemão, Newton recrutou homens mais jovens para lutar na sua guerra de palavras contra o alemão, enquanto atrás das costas de todos ele secretamente dirigia acusações contra Leibniz e contra-acusações para seu proveito. No final, as ações da sociedade eram pouco mais que extensões da vontade de Newton, e até sua morte ele dominou o cenário da ciência sem rival. Ele passou por diversos problemas renais que culminaram com sua morte em Londres no dia 20 de março de 1727. Newton não deixou herdeiros, ele nunca se casou, talvez por ser uma pessoa totalmente orgulhosa, não conseguir ter relações sociais e muito menos amorosas. No lado mais pessoal, existem biógrafos que afirmam que ele teria morrido virgem. Newton lançou as bases para a nossa era científica. Suas leis do movimento e a teoria da gravidade sustentam grande parte da física e da engenharia moderna. No entanto, ele acreditava que havia sido colocado na Terra para decodificar a palavra de Deus, estudando as Escrituras e o livro da natureza. Para ele, teologia e matemática faziam parte de um projeto para descobrir um único sistema do mundo. O meu nome é Matheus Rolins Candelari, sou estudante do primeiro ano de Eletrotécnica da Escola ETEC José Martimiano da Silva e essa é minha apresentação sobre a vida de Newton.